Olá, sejam bem-vindos todos vocês que resolveram nos acompanhar nesta reflexão, seja agora, seja mais tarde, porque ela ficará gravada nos meios, nos canais do Centro Espírita Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais, que me solicitaram esta reflexão, a fim de que aproveitemos os recursos da tecnologia nestes momentos de pandemia em que vivemos. Buscamos, muito se fala, de liberdade. Será que a gente sabe o que seja verdadeiramente a liberdade e como ter a liberdade? Já posso afiançar que liberdade só é possível para quem tem paz de consciência. Então é preciso que caminhemos nessa direção. Para ter essa conquista da liberdade e ter paz de consciência, é preciso transitarmos pela verdade. O Mestre maior, Jesus, nos convida: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta de quê? Você já parou para pensar do que a verdade vos liberta? Conhecer a verdade liberta da ignorância. Tira o véu da ignorância de cima das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, e muitas vezes, haja vista a situação do mundo, nós estamos ainda muito ligados à ignorância. Então é preciso que saiamos dela. Todos os males, tenho citado isso com frequência, algumas obras nos mostram isto. Todos os males da humanidade têm origem na ignorância. E a ignorância produz o egoísmo, e o egoísmo consorcia-se com orgulho, e daí afora todas as nossas mazelas. Então precisamos nos libertar da ignorância, ir atrás da verdade e conhecer a verdade. Não temos acesso ainda, é certo, de toda a verdade. Mas não dá para a gente querer passar já para o ensino médio, por exemplo, antes de concluir o ensino fundamental. Então que concluamos aquilo que é possível, que está no nosso alcance. Mas muitas vezes encontramos pessoas neste mundo que se acham donas da verdade, que sabem tudo. Só a opinião delas tem valor, só a opinião delas, só aquilo que elas entendem é verdadeiro e assim por diante. Posso afiançar com segurança que o único ser que esteve aqui com toda a verdade, nós o crucificamos. Então, quando nos achamos donos da verdade, estagnamos, porque não temos mais o que conquistar. O que mais conquistar se eu sei tudo, se eu tenho tudo? Alguns se consideram até semideuses, para não dizer até deuses. Isso em várias áreas específicas do conhecimento humano. E alguns até de forma mais abrangente se consideram donos de toda a verdade. Então, o que é a verdade? Onde está a verdade? O que é a verdade? Podemos utilizar uma reflexão que nos traz a pergunta 27 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec formula a pergunta de que então temos no universo espírito e matéria. E os imortais respondem que sim, espírito e matéria, e acima de tudo Deus. Então, se nós queremos ir atrás da verdade, nós temos que estar focados neste horizonte. Espírito, matéria e Deus. Evidentemente, na ordem inversas. Nos focarmos na compreensão um pouco do Criador, cada vez mais, mas ele não cabe todo na nossa limitada capacidade de entendimento. Nós podemos fazer algumas conquistas nessa direção. Buscando compreender o Criador, estamos caminhando na direção da verdade. Deus é a verdade absoluta. E temos a verdade, obra, matéria, espírito e as leis que regem a obra divina, que podemos englobar essas leis em leis da matéria e leis morais, ou leis físicas e leis morais, que nós encontramos pelos nossos caminhos, por enquanto, pelo menos, é isso que temos ao nosso alcance. Ir desvendando as leis. As leis da matéria são desvendadas pela ciência.
as leis morais pela filosofia, pelas filosofias religiosas, principalmente. Então temos que ir atrás de desvendar. Então precisamos caminhar nessa direção. Quando olhamos para essa verdade, ou quando achamos que só o nosso modo de pensar é o real, é o modo correto, é porque ainda estamos mais longe ainda da verdade. Não há mais nada a aprender? Podemos encerrar a nossa jornada, inclusive, porque estamos na Terra para aprender, para evoluir. Então, já podemos até encerrar a nossa jornada se achamos que somos donos da verdade. Não somos. O mundo está cheio de donos da verdade, infelizmente. Em todas as áreas, em várias áreas. E assim sucessivamente. Mas a vida, além de qualquer entendimento, que tenhamos sobre o universo, sobre o espírito, sobre Deus, ainda estamos muito aquém por causa da nossa pouca capacidade ainda de um entendimento mais profundo do absoluto, do todo. Não sabemos tudo sobre a nossa terra onde habitamos? Não sabemos tudo sobre esse corpo físico que habitamos? Então é preciso que a gente busque ter a mente aberta, consciente de que ainda temos muito a evoluir e ir atrás disso. Eu costumo dizer que fazer isso é ir atrás de respostas, de compreender a vida com mais profundidade. Então, a vida, além de qualquer entendimento, há coisas além a serem buscadas. Então, se nós olharmos pelo progresso da ciência, por exemplo, alguns seres especiais abriram a mente e foram além, deram passos adiante e trouxeram o que nós temos hoje. Mas se eles achassem, em tempos anteriores, achassem que já tinham descoberto tudo, não chegaríamos adiante. Então, o inconformismo salutar de muitos, de querer ir além, é que nos trouxe o que nós temos hoje na ciência. Fez a ciência progredir, fez a ciência andar e chegarmos no que temos hoje. Então, precisamos abrir as nossas mentes para outras possibilidades. E elas são inúmeras. E tanto é verdade que, se a gente olhar, alguns visionários de tempos atrás nos propuseram possibilidades para frente. Se pensarmos em Leonardo da Vinci, nós vamos pensar, ele foi um visionário ou foi um ficcionista? Porque ele falou do helicóptero, ele falou do submarino, entre outras descobertas. À sua época, ele era um ficcionista. Mas se olharmos para trás hoje, a partir daquilo que a ciência já avançou, ele era um visionário. Então depende do ponto de vista. Mas ele enxergava na frente, tinha a mente aberta para ir além. E este é um grande exemplo. Analisar os fatos, a vida além de nossos ou dos meus entendimentos. A vida além dos seus entendimentos. Então é preciso que a gente vá um pouquinho à frente. Nas questões de ciência e religião, nós vamos perceber, só para citar alguns exemplos, que alguns pensadores da área da ciência, que eram até ateus, desconsideravam o lado religioso, mudaram de ideia a partir de abrir a mente, observando aquilo que fazia parte dos seus escopos de estudo. Por exemplo, o psiquiatra brasileiro Augusto Jorge Cury dizia-se ateu, mas ao fazer os estudos do pensamento humano e perceber a grandeza do pensamento, essa máquina, como diz ele, a máquina maravilhosa do pensamento, da maneira de pensarmos, tem que ter uma autoria. Algo tão maravilhoso não poderia ter sido criado por acaso e deixou de ser ateu. Posso citar também Francis Collins, diretor do Projeto Genoma. Ao fazer seus estudos de ciências, principalmente da biologia e principalmente da biologia humana, vendo a maravilha dessa máquina que é o corpo físico, estudando o genoma humano, ele também chegou à mesma conclusão, que algo tão especial,
tão maravilhoso, tão grandiosa, máquina tão grandiosa que é o organismo humano, teria que ter uma autoria e deixou de ser ateu e escreveu o livro A Linguagem de Deus. E neste livro ele cita algo bem interessante que nos mostra o que estamos procurando conduzir, abrir a mente. Ele vai nos dizer, em certo momento dessa obra, que a água pura das verdades espirituais estão depositadas em recipientes enferrujados que denominamos seres humanos. Nós deturpamos as verdades, o pouco que já atingimos, nós a deturpamos, principalmente no aspecto religioso, água pura das verdades espirituais. Da ciência não tem jeito. Quando se vai desenvolvendo, os fatos falam por si e comprovam-se certas verdades e joga-se fora aquilo que não era verdade. Nas questões filosóficas religiosas não é diferente. Os fatos também, na medida apropriada, vão aparecendo e constatando certas ocorrências que não tem como fugir delas. E aí nós vamos ver que esses seres, e muitos, estavam abertos para algo além. Mas se eu me ponho na condição de dono da verdade, nada mais existe além de mim. Allan Kardec era um homem de ciência. Mas ao ter contato com os fenômenos dito das mesas girantes, dos movimentos estranhos até aquela época, anormais até aquela época, ele percebeu que por trás disso havia algo muito maior. Ele, como Denisard Rivail, professor, pedagogo, homem de ciência, resolveu estudar o assunto e, para isso, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Então, nas filosofias religiosas também, quando a minha religião, a minha filosofia é melhor que a sua, ou de outros, algo está errado. Quem detém toda a verdade? Nem na ciência temos toda a verdade. Nem na ciência nós sabemos tudo ainda. Imagina ainda nas questões transcendentes, nas questões do espírito. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Estamos evoluindo. Como são os mundos do outro lado? Temos que abrir a janela e olhar. Usando uma metáfora que Arthur Conan Doyle, ou Doyle, coloca na sua obra A Nova Revelação, ele vai dizer que se você foi criado dentro de uma casa por muitos anos, sem olhar para fora, o seu universo é aquilo que tem naquela casa. Aí você abre a janela e surpreende-se com o que você vê lá fora. Se você vê crianças fazendo, diz ele, baderna, você vai achar que o mundo é uma baderna. Se você vê pessoas brigando, você acha que o mundo é só de briga. Se você vê pessoas se divertindo-se, você vai entender que o mundo também é só diversão. Mas você ampliou seus horizontes. Você teve a coragem de abrir a janela. Então, é preciso que a gente abra a janela para descobrir que há um mundo além daquilo que a gente entende. E não deturpemos as coisas. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, ele vai nos dizer: todas as verdades estão no cristianismo. Os erros nele embutidos têm origem humana. A mesma fala de Francis Collins. Francis Collins falou de uma maneira geral: a água pura das verdades espirituais está depositada em recipientes enferrujados. Todas as verdades estão no cristianismo. Os erros nele embutidos têm origem humana. Então é preciso que a gente abra a janela dos nossos horizontes, da nossa mente e do nosso coração para evoluirmos. Que tenhamos a humildade e a consciência de que não sabemos tudo. Toda a verdade, Deus, matéria e espírito e as leis correspondentes estão aí disponíveis, desde os princípios. Desde o princípio dos tempos. O que precisamos? Tirar o véu da ignorância de cima, descobrir. Se você estudou matemática, a matemática não passou a existir no dia que você começou a estudar. Ela já existia. Mas você foi tendo contato e conhecimento com ela. As verdades espirituais estão no mesmo caminho. Precisamos sair da nossa prepotência de achar que sabemos tudo. E deixar de deturpar com a nossa ignorância
A água pura das verdades espirituais está depositada em recipientes enferrujados, que denominamos seres humanos. Todas as verdades estão no cristianismo, nas verdades ligadas às questões do mundo espiritual, às questões do lado moral, da filosofia religiosa, está no cristianismo. Os erros têm origem humana. E o que é o cristianismo? O cristianismo são lições que Jesus nos traz para praticarmos o bem. A questão de bandeira religiosa é uma opção nossa. Jesus não a trouxe. Ele trouxe lições para aprendermos a amar, trouxe uma receita para isso. A receita que ele nos traz é a melhor que temos até hoje. Mas o que é essa receita? A receita para praticarmos o bem, para abrirmos os nossos corações e trazermos para nós a paz de consciência que nos liberta, através do conhecimento e da compreensão. Então é preciso que a gente abra a mente para as possibilidades. Muitas vezes nos fechamos. E como nos fechamos que a nossa verdade é melhor ou maior que a dos outros, nós criamos conceitos que não evoluem. Então é preciso que a gente evolua. Para onde vou? Ao deixar a Terra, para onde vou? Dizem que nós temos alguns pensadores, acho que nem estes acreditam mais nisso, como uma questão absoluta, que nós temos a opção de sair da Terra para céu, purgatório ou inferno. E eu te pergunto, para onde você vai? Não precisa responder. E nem se apavorar. Para onde foi meu ente querido que partiu? E se ele for para o inferno e eu para o céu, ou vice-versa? Nunca mais nos veremos. Mas Deus nos coloca aqui para aprendermos a amar. Para quê? Para darmos continuidade. E nem terminamos de aprender a amar, temos que continuar as lições, mas nunca mais vamos nos encontrar, a lição ficará inconclusa. Não terminamos, não concluímos. Então é necessário que nós procuremos abrir as nossas reflexões, isso em todas as áreas do conhecimento, em todas as ideologias, filosofias, ciência. A ciência já deu um salto muito grande, principalmente, vamos por aí, dos anos 60 do século passado para cá, digamos aí, 70 anos. O que a ciência deu de salto, se somar tudo, é muito superior ao que tinha conquistado até os anos 60 do século passado. Muito maior. E aonde chegará? E as verdades ligadas às questões de nós, seres pensantes, do nosso destino. O que já sabemos? Já avançamos bastante com tantas revelações trazidas por emissários divinos, mas especialmente com 3 grandes revelações, Moisés, Jesus e a doutrina dos Espíritos. Né? Então, meu ente querido, para onde foi? E quando nós que somos cristãos precisamos analisar a questão de a opção é céu, inferno ou purgatório. Espera um pouquinho. Inferno é condizente com a bondade e a misericórdia de Deus e com a justiça de Deus, com um princípio de justiça? Será? É compatível com a fala do Cristo dizendo que nenhuma de suas ovelhas se perderia? Há compatibilidade nisso? Isto é abrir a mente, olhar, ver se tem sentido. Aquilo que eu acredito hoje, amanhã pode ser diferente, porque eu evoluo. Mas se eu não abro a mente para evoluir, eu me fecho, inclusive nas lições que Jesus nos traz. Jesus trouxe lições maravilhosas. Será que nós já sabemos tudo? Se soubéssemos tudo o que Jesus nos trouxe, já soubéssemos tudo, a nossa vida seria de paz, de harmonia. Se o mundo já tivesse aprendido a amar todas as pessoas, nós teríamos paz no mundo. Teríamos harmonia, serenidade, viveríamos bem, não teríamos mais nem doenças. Por quê? Porque este é o convite de Jesus para que a gente conquiste a paz, conquiste a fraternidade. Só a fraternidade, o amor, pode tornar este mundo sem angústia, sem sofrimento, sem miséria. E o que nós estamos fazendo disso tudo? Estamos deturpando. Deturpamos o Evangelho de Jesus. E quando eu acho que já sei tudo do Evangelho de Jesus, não tenho mais nada a aprender. Já sei tudo? Não. Eu costumo dizer, não é uma estatística
formal, é uma opinião que nós, teoricamente, já desvendamos 20% do Evangelho de Jesus, tal a profundidade dele. E não vivemos nem esses 20%. Quanto desses 20% já vivemos? Para consolidar o conhecimento é preciso praticá-lo. Quanto já praticamos deste Evangelho maravilhoso? E aí a minha bandeira religiosa, mesmo que cristã, nós temos tantas bandeiras ligadas ao cristianismo, é a dona absoluta da verdade. Estamos cometendo os mesmos erros dos povos antigos, que as suas crenças pagãs eram as donas da verdade. Os judeus achando que o seu entendimento era toda a verdade. Que não tinha alternativa, que não tinha mais o que conquistar. E nós olhamos de lá para cá, desses tempos passados, e percebemos quanto já evoluímos na compreensão de Deus, na compreensão de nós mesmos e da compreensão dos objetivos de estarmos aqui. A própria ciência humana que trata da psique traz novas considerações para o nosso uso. Então, nós estamos num processo crescente. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, nós temos que reformular sempre os nossos entendimentos. Eu costumo comparar a verdade como um grande quebra-cabeça. O quebra-cabeça, vamos pôr aí, só para dar números, de 50 milhões de peças. Quantas desses 50 milhões de peças, isso abrangendo toda a verdade, matéria, espírito e Deus, e as leis correspondentes, quantas dessas 50 milhões de peças cada um de nós tem? Não vou dar números aqui, mas para não nos sentirmos humilhados, muito poucas peças. Mas observemos que cada um tem um conjunto de peças desta verdade. As filosofias religiosas, cada linha religiosa tem um conjunto de peças dessa verdade. Mas junto com este quebra-cabeça verdade, nas peças que estão espalhadas para a gente apropriar-se delas, abrindo a mente e indo atrás da verdade, e montar o quebra-cabeça verdade, tem um quebra-cabeça não verdade. É o joio misturado com trigo. E nós temos que separar isso. E muitas vezes nós pegamos as peças do quebra-cabeça não verdade e misturamos com o quebra-cabeça verdade e nos apropriamos e nos achamos donos da verdade. Então temos que separar o joio do trigo, o que é verdade e o que não é. O que é verdade é aquilo que é coerente com a obra divina, matéria, espírito e as leis correspondentes. O que é correspondentes com Deus, céu e inferno, purgatório, é coerente com Deus? Não. Com a justiça divina? Não. Não é coerente. Então precisamos achar outras compreensões, outros entendimentos, abrir a mente. Nós temos visto muita discussão, muita briga por pessoas em várias áreas achando que elas sabem tudo. E aí você vê pessoas que não entendem de ciência falando de ciência, você vê pessoas que não entendem de geografia falando de geografia, pessoas que não entendem de medicina falando de medicina. Nos achamos capacitados mais às vezes do que aqueles que estudaram para isso. Nas questões religiosas não é diferente. Nas questões do Evangelho não é diferente. Então, se nós entendermos que cada um de nós tem algumas peças da verdade, e principalmente nas questões religiosas, mas que outra pessoa tem outras peças, algumas comuns conosco, outras diferentes das nossas. As pessoas têm algumas peças que eu tenho da verdade. Outras pessoas têm peças que eu não tenho. E existem peças que ninguém ainda tem, porque nós não desvendamos toda a verdade ainda. Então, quando abrimos a mente desta forma, nós vamos atrás de estudar e compreender mais profundamente. E esta busca da parte da verdade que temos e caminharmos para compreendermos o que não temos, e aí nas nossas convivências, no lar, no ambiente de trabalho,
nas nossas instituições religiosas, nós vamos compartilhando essas peças e todos crescem juntos. Todos vão se desenvolvendo. Quando vão para as escolas, os professores compartilham aquelas peças da verdade, do conhecimento científico que eles têm com os seus alunos, e os seus alunos se desenvolvem. Percebe? Trocamos. Quando estudamos em conjunto para uma prova, estamos compartilhando aquilo que um e outro já sabe. Nas casas espíritas, nós temos os grupos de estudo para a gente compartilhar estas peças que já temos a respeito das questões espirituais, dos valores morais, do Evangelho de Jesus. Precisamos compartilhar. Precisamos abrir a mente. Então eu preciso abrir espaço para este progresso que é crescente na direção da verdade. O caminho está aí. Principalmente nas questões morais, nós precisamos abrir mais a mente. Nas questões da ciência, nós vemos aí que aos pouquinhos o pessoal vai abrindo a mente, vai compartilhando e vai se desenvolvendo. José Herculano Pires, na obra Introdução à Filosofia Espírita, ele vai dizer que a humanidade tem a cada instante a síntese do seu passado, aquilo que já conquistou. Mas essa síntese é apenas o germe para produzir o futuro. Para nós também, nós temos uma síntese daquilo que já conquistamos neste instante. Mas se abrirmos a mente para ir atrás de aprofundar este saber, nós vamos... Essa síntese que já conquistamos serve de base para edificarmos o futuro. Em todas as áreas, seja da ciência, seja das questões religiosas, dos valores éticos e morais, é preciso que a gente vá atrás. Para os valores éticos morais, Jesus é a melhor recomendação. Jesus tem a melhor receita. Mas não é só ali que tem, nós podemos conquistar outras coisas por outros caminhos, por outras filosofias, até que um dia cheguemos na prática daquilo que Jesus propõe, mesmo que não sejamos cristãos. Então, temos várias áreas ainda por conquistar. Se você acha que é dono da verdade e você é engenheiro, eu te pergunto o que você sabe de medicina. Ok? Se você acha que a sua filosofia religiosa é a melhor de todas, pode ser para você neste instante, neste momento. Daqui a pouco pode não ser mais, porque você deu alguns passos à frente e quer ir além. Você pode ampliar o seu conhecimento religioso sobre filosofias religiosas, estudando outras filosofias religiosas, sem deixar a sua de lado. Sem problema. Ampliar a compreensão. Sairmos da questão bitolada de acharmos que sabemos tudo, que somos donos da verdade. Não somos. Então precisamos caminhar em direção da verdade que nos liberta. Precisamos caminhar na direção da liberdade. Este é o processo. Nós temos aí filosofias orientais maravilhosas. Mas, de repente, elas nos trazem lições que complementam alguma coisa para nós. E continuamos na nossa filosofia religiosa. E daqui a pouco podemos até não usar nenhuma filosofia religiosa e sairmos aí desenvolvendo a nossa compreensão, somando um pouquinho de todas elas, aquilo que faz sentido com os fatos. Faz sentido com os fatos de que Deus é um ser perfeito, de que Deus é justo, de que Deus é bom. Aquilo que é coerente com o Evangelho de Jesus, com a lei do amor, faz parte da verdade. Aquilo que não é coerente com a lei do amor não faz parte da verdade. Então precisamos ir atrás dessa busca. Temos aí Moisés, Jesus, a doutrina dos espíritos, temos as filosofias orientais. É preciso que a gente abra a mente. Eu sou espírita. A doutrina espírita, para mim, neste momento, é o melhor que eu tenho e que me trouxe grandes benefícios na minha compreensão da vida e no meu modo de viver. Mas eu não sou dono da verdade. Nem da doutrina espírita eu conheço tudo. Percebe? Temos que abrir a mente. E nós temos visto em outras áreas, não vou entrar por elas, não é o nosso interesse, mas temos visto em outras áreas da vida humana pessoas que se consideram detentoras de toda a verdade. E aí percebemos que certas posições científicas valem, certas posições científicas não têm sentido. Quem detém a verdade? Posso garantir que o único ser que eu não tenho dúvida que tinha toda a verdade
Nós o crucificamos. Ah, mas ele não se envolveu com ciência, não era o papel dele. Se fosse, talvez tivéssemos uma surpresa. Talvez ele tivesse inventado o computador há 2000 anos. Não era o papel dele. Mas ele sabia toda a verdade. Portanto, temos que ir ao seu encalço. Ir ao encalço de Jesus. Ir ao encalço da verdade que liberta. Para isso, temos que usar os recursos que estão disponíveis, principalmente no seu Evangelho. O Evangelho é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para quê? Para a nossa felicidade, para a nossa liberdade. É o caminho para o nosso doutorado na arte de amar. É o caminho para a sabedoria. Então, estamos caminhando? Ou resolvemos achar que já sabemos tudo? Que o meu modo de pensar, de entender a vida e os problemas da vida, do dia a dia, até mesmo nesses dias difíceis que estamos vivendo, será que o meu modo de pensar é o único? É o mais certo? Será que eu sei tudo? Não. Ninguém sabe tudo. Então precisamos abrir a mente e ir atrás de buscar compreensões mais profundas a cada dia. Eu costumo comparar que nós já passamos pelo ensino pré-escolar, nesta nossa jornada neste mundo, a humanidade, está vivendo o ensino médio, o ensino fundamental, e estamos passando para o ensino médio. Será que alguém que está entrando no ensino médio sabe tudo sobre a ciência, sobre o conhecimento humano? Nem quem fez faculdade sabe tudo, sabe só da sua área e nem da sua área sabe tudo. E em questões filosofias religiosas, em questões de conhecimentos éticos, morais, em questões da lei do amor, também não sabemos tudo. É preciso caminhar. É preciso caminhar em busca da liberdade. Da liberdade através da verdade. A verdade é que nos liberta. Abramos a nossa mente e caminhemos na direção de buscar compreensões cada vez mais profundas. Cada um de nós tem uma parcela dessa verdade. A convivência no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, nos propicia recursos para crescermos juntos, compartilhando estes recursos que cada um já possui e desvendando, tirando o véu da ignorância daquilo que ainda não possuímos. Que Jesus seja a nossa referência, que Jesus seja a nossa meta. E para isso precisamos desvendar e compreender cada vez mais profundamente o seu Evangelho e vivê-lo. Agradeço a companhia de vocês nesta reflexão, que Deus possa estar nos inspirando sempre, que Jesus, mestre, modelo e guia, os bons espíritos, estejam sempre conosco, a nos orientar. Eles estão aí a nos amparar. Agora precisamos fazer a nossa parte, arregaçar as mangas e ir atrás de buscar respostas que integrem a verdade